Continuando o cenário político, hoje, terça-feira, com cara de segunda, pós-feriadão. Espero que você tenha aproveitado seu 7 de setembro. Estamos já no terceiro bloco e contamos com a sua participação. Se você tem alguma dúvida sobre o funcionamento dos bancos ou sobre até essa questão econômica, negociação dos bancos, você participa nas nossas redes sociais, estão aqui para você. Vanúvio. A gente já vai trazer agora, Carol, a tabela com os dados atualizados da Covid-19 aqui no estado do Rio Grande do Norte. São informações repassadas pela CESAP, a Secretaria de Estado de Saúde Pública. A gente vê aí que casos confirmados nesta terça, 8 de setembro, são 63.879. São 2.295 mortes, casos suspeitos, 26.811. Mortes por investigação, 237. Do lado direito aí desta tabela, a gente confere a ocupação dos leitos de UTI aqui no estado, por região. A região oeste, que envolve aqui Mossoró, tem 45% desses leitos ocupados. Pau dos Ferros, 30%. Região metropolitana de Natal, 50%. Região do Seridal, 68%. E no Mato Grande, todas as vagas de UTI estão livres. Fila de espera para UTI, 2. Fila de espera para transporte, 6. Então, esses são os números gerais, os dados epidemiológicos da Covid-19 no estado. E agora você confere por cidade. Pois é, tomando como base a capital do estado, que tem 22.884 casos confirmados e 974 óbitos, Mossoró tem 6.344 confirmados, 221 mortes. Apodi, 1.810 casos confirmados e 28 mortes. Açu, 1.427 casos confirmados e 53 mortes. A Caraúbas, 349 casos confirmados e 5 mortes, de acordo com a CESAP. Felipe Guerra, 178 casos confirmados e 4 mortes. Governador de Serra Rosado, 132 casos confirmados e 3 mortes. E Upanema, 230 casos confirmados e 8 mortes. Esses são os dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, Vanúvio. E você tem notícia sobre um dos assuntos mais esperados pela população em relação ao novo coronavírus, que é a vacina, uma das vacinas. Pois é, Carol, o que está agora sendo repercutido em todo o Brasil é que o estudo da vacina de Oxford é pausado por possível reação adversa. O estudo da vacina da Universidade de Oxford, no qual o Brasil participa através de parceria com a Fiocruz, foi pausado, segundo informações da STAT, que é veículo especializado em saúde e tecnologia, e recebeu da própria AstraZeneca essa informação. Segundo o comunicado da farmacêutica, os testes da imunização foram paralisados para a verificação de dados sobre a segurança da vacina. O Brasil já havia feito um acordo para a produção de mais de 100 milhões de doses desta vacina para aplicar na população brasileira. O próprio Pazuello, que representa o Ministério da Saúde, disse que vai começar a vacinar, havia dito, queria começar a vacinar a população do país a partir de janeiro, e aí fica essa dúvida, sem a sequência desses estudos, como é que fica a produção desta vacina? Vamos saber por quanto tempo esses estudos serão paralisados, tomara que não prejudique o andamento para o início dessa vacinação. Se vai adiar um pouco ou se vai interromper por definitivo, a gente só vai saber nos próximos dias, mas é uma informação que mexe até com o mercado financeiro, essa empresa, a AstraZeneca, já perdeu mais de 6% lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Enfim, vem também uma onda negativa no mercado financeiro quanto a esta informação. Pois é, Vanúvio, infelizmente, a expectativa por uma vacina é muito grande, tem muita gente esperando a vacina para viver normalmente. É interessante porque existe uma parte da população, uma grande parte, que está vivendo normalmente. As praias nesse feriadão estavam lotadas em todo lugar.
ali no litoral brasileiro inteiro, a gente pode até dizer. E aqui não poderia ser diferente, né? Parecia Réveillon ali por Tibau. É até meio complicado, Carol, a gente falar na interrupção do retorno das aulas presenciais no estado do Rio Grande do Norte, uma decisão do governo do estado, e a gente ver praias lotadas, bares lotados, restaurantes lotados, outros ambientes com o seu retorno gradual acontecendo e as escolas não. Vai muito da responsabilidade de cada um. A gente precisa tomar muita consciência de tudo isso. Pois é, ainda é preciso tomar muito cuidado com o coronavírus, é preciso manter os cuidados. Mas a outra parte da população que ainda está tomando os cuidados está contando com a vacina para viver normalmente. E essa notícia realmente dá uma tristeza, mas vamos esperar novidades em relação a demais vacinas. Afinal, são mais de 100 vacinas aí que estão sendo testadas. Quero mandar um alô aqui para João, da UPA do BH. João, diretor da UPA do BH e equipe, está pedindo um alô. Ele disse que já está de volta pós-Covid, graças a Deus mesmo, viu, João? Em plena recuperação. Muito bom saber que você melhorou, passou aí pelo novo coronavírus sem maiores problemas, graças a Deus. Quero mandar um alô aqui também para o João Arthur, que está acompanhando lá de Natal pelo site tcm10hd.com.br, assistindo ao vivo diretamente lá de Natal. Muito obrigada pela audiência. Vamos voltar então ao nosso bate-papo com Francisco Alfredo de Assis. Quais os impactos para a economia dessas negociações? Olha, Carol, é impacto muito positivo, né? Esse aumento deverá injetar em torno de 8 bilhões de reais na economia do país, baseado no aumento que os bancários terão. Então, é uma quantia, vamos dizer assim, considerável, né? A categoria bancária é uma categoria muito organizada do ponto de vista de consciência sindical. Para você ter uma ideia, aqui na nossa região nós temos quase 90% da categoria sindicalizada. Então, isso é um número muito expressivo, né? Então, a nossa luta, ela torna-se mais fácil em virtude da representatividade, né? Da nossa capacidade de mobilização, e os resultados vêm para todos, né? Inclusive para a própria economia, através de uma quantia tão expressiva que deverá ser injetada na economia do país. Com relação a esse momento que passa, falando da pandemia do novo coronavírus, como é que está o sindicato agindo, mesmo com a diminuição da onda de contaminação por Covid-19? Como é que o sindicato tem atuado junto às agências bancárias, aos próprios profissionais, com relação aos cuidados que todos devem ter? Porque a gente sabe que se tem um determinado segmento que trabalhou muito, além da imprensa, claro, como a gente vê, foi justamente dos bancários aí, em virtude do auxílio emergencial. Como é que tem sido esse apoio do sindicato? Pois é, Vanúvio, desde o primeiro momento, para você ter uma ideia, antes do decreto da governadora, do decreto do governo do estado em 20 de março desse ano, onde houve o início do isolamento social, das normas de distanciamento social, a gente já vinha agindo, né, nos bancos. A gente, inclusive, já havia, naquela mesma semana do dia 20, redigido um ofício aos bancos, à Prefeitura Municipal e ao Governo do Estado. Inclusive, não chegou a ser entregue porque a gente fez o ofício na quinta e iria direcionar o Governo do Estado na sexta, e na sexta o governo já publicou o decreto. E de lá para cá a gente vem numa vigilância constante. Inicialmente os bancos não tinham um protocolo de atuação, né? Não sabiam como agir quando algum bancário adoecia. E à medida que a gente, em conjunto, lógico, em parceria, eu tenho que dizer que foi uma sintonia entre o movimento sindical e os próprios bancos, através das suas direções, superintendências, a gente foi cobrando, verificando onde poderia melhorar, como poderia fazer, até porque você sabe que a doença era uma incógnita, né? Ninguém sabia direito como agir, né? Os próprios exames que hoje nós temos estão bem mais evoluídos do que o exame daquela época. Então,
inicialmente foram adotados protocolos que depois se homogeneizaram nas agências. Então, passou a ser praticamente todos os bancos a seguirem aquele mesmo padrão de comportamento quando um funcionário adoecia. E a gente sempre lá cobrando, fiscalizando, muitas vezes intervindo. Nós chegamos a fechar a agência aqui na nossa base de Mossoró e região oeste, justamente daqueles bancos que ainda insistiam em não praticarem aquelas medidas de distanciamento e de cuidados, os EPIs, como vocês sabem, todos nós sabemos, questão de álcool, de máscara, etc. Muitos deles ainda no início ainda hesitavam em ter que colocar todos aqueles EPIs à disposição dos bancários, mas com o tempo a gente conseguiu, vamos dizer assim, controlar essa situação e hoje os bancos, aí eu tiro o meu chapéu, estão de parabéns pelos protocolos que adotaram a partir dessa pandemia, lógico, à custa do empirismo, né? À custa de experiência, foi melhorando ali, viu que aquilo não dava certo, a gente ia cobrando de uma forma ou de outra, e hoje já está bem mais tranquilo. Assis, sobre direitos que foram negociados, a convenção coletiva, quais foram os avanços? Quais o quê, Carol? Me desculpe. Os direitos da convenção coletiva, o que vocês negociaram, quais foram os avanços? Sim, justamente. Como eu digo, Carol, nesse momento difícil, eu considero que o grande avanço foi ter mantido o que a gente já tinha, tá certo? Foi ter mantido o que a gente já tinha. Os casos específicos, vamos lá. A Caixa Econômica, nós temos um plano de saúde que sofreu um revés, porque existe uma resolução, a resolução 23 da CGPA, que é uma comissão governamental, de controle dos gastos das empresas públicas em plano de saúde. Então, a partir de 2022, nós vamos mudar essa paridade. Hoje, o bancário da Caixa Econômica investe 30% e o banco investe 70% na questão do plano de saúde. Essa paridade vai mudar, o que irá aumentar as nossas despesas com saúde. Eu estou falando como empregado da Caixa Econômica. Essa paridade irá mudar, será um pouco desvantajosa para nós do ponto de vista de despesa. Em contrapartida, os bancários que estavam impedidos de entrar no plano em função dessa paridade, desde 2018, os bancários que entraram após setembro de 2018 na Caixa Econômica não tinham esse plano de saúde, que é o nosso atual, que chama Saúde Caixa. A partir desse acordo, irão ter esse direito, inclusive os que já estão sem o plano. Então, quem entrou de 2018 para cá, de setembro, que não tinha o plano, vão ter o plano. Então, assim, são pontos muito específicos. O grande lance, eu vou dizer aqui para você, é que a gente conseguiu manter o que já tinha. Numa situação de dificuldade a qual nós estamos passando, você vê, por exemplo, a greve dos Correios, foi para dissídio, né? Embora vá para dissídio, para ser decidido pela Justiça do Trabalho, pelo TST, nunca é boa para os empregados. É uma coisa impressionante isso. Nós temos uma justiça chamada Justiça do Trabalho, que poucas vezes beneficia o trabalhador quando se refere à questão do dissídio, né? Então, ante todo esse cenário que nós estamos vendo dos trabalhadores do Brasil, por exemplo, os trabalhadores da Petrobras também estão passando por uma situação muito difícil, ante toda essa dificuldade que nós estamos vendo no Brasil como um todo, para os trabalhadores, nós consideramos que manter o que a gente já tinha já é muita coisa. Apesar de que, Carol e Vanúvio, os bancos continuam tendo lucros bilionários. A Caixa Econômica, no primeiro semestre agora, de 2020, teve um lucro de 5,6 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. Ainda assim, nós temos que ficar na mesa, batalhando, naquela batalha, negociando, vai para lá, vai para cá, de certa forma, ameaçando fazer um movimento paredista, para ver se a gente consegue o mínimo. Muitas vezes não consegue sequer a reposição da inflação, como foi o caso agora de 2020. Em contrapartida, nós vamos ter um ganho real no próximo ano de 0,5%, porque o nosso acordo foi feito para 2 anos. Então, nós vamos, agora 2020, só vamos negociar novamente em 2022. O que, para mim, é uma coisa muito positiva. Nosso tempo já está no fim. Francisco Alfredo de Assis, muito obrigada por conversar com a gente no cenário político de hoje. Eu que agradeço, Carol. Mais uma vez, parabenizo vocês pelo programa. Sempre que posso assisto, você sabe disso, eu já lhe confessei isso várias vezes. E dizer que estou à disposição quando vocês precisarem para tratar sobre esse tema. A gente está sempre à disposição através dos sindicatos bancários de Mossoró e região. Obrigado pela
disponibilidade de conversar conosco e também pela audiência aqui do cenário político. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Um abraço. Muito obrigada a você pela audiência e participação no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra às 7h25 ao vivo aqui na TCM. Uma boa noite e até lá.